Meu nome é Wagner Aranha. Sejam todos bem-vindos à Casa de Paz e Amor. Alguns recadinhos da nossa diretoria, né? A Casa de Paz e Amor segue um protocolo que foi desenvolvido e implementado, extremamente rigoroso, e aquelas pessoas que estão hoje participando do nosso trabalho já passaram por alguns testes, né, que é para entrada na nossa casa, respeitando o espaçamento aqui de segurança, né? E no final também a gente vai ter a saída respeitando as regras da nossa casa. Então tudo isso a casa faz para preservar o máximo possível a nossa integridade, para que a gente possa ficar tranquilo ao vir à Casa de Paz e Amor. Mesmo aqui os trabalhadores, vocês vão poder reparar que a gente vai compartilhar os microfones em momentos diferentes depois de um processo de higienização. Tá ok? A nossa casa, para se manter, ela conta com a colaboração de todos os frequentadores, né? Então aí nós temos algumas opções que pode ser feito doações, seja ela em dinheiro, ou seja em material, roupas usadas, caderno, livros, tudo isso a casa transforma em recursos financeiros para poder manutenção. E uma das atividades que a casa sempre está solicitando auxílio é para a formação das nossas cestas básicas, que são entregues mensalmente às assistidas, né? Então, aqueles que puderem contribuir, trazer uma cesta básica, ou trazendo alguns itens, ou trazendo um item, não importa a quantidade, porque isso tudo vai para a nossa assistência social e eles formatam e montam essas cestas básicas. E caso você tenha alguma dificuldade em trazer o produto, nós temos a opção de vocês pegarem o número da conta corrente e fazerem depósito ou fazerem uma transferência para a nossa casa. E nessa mesma linha de auxílio, todo final de semana, a nossa equipe de eventos tem preparado um prato. E hoje, esse final de semana, são bolos caseiros, que estão à venda lá na frente, né? Me falaram que são três sabores, acho que 4 sabores estão disponíveis. Obrigado. Agora vocês me desculpem, eu não vou lembrar, mas são sabores tentadores. Eu sei que tem um que tem recheio de goiabada, outro que tem recheio de cenoura com chocolate, enfim. São bolos caseiros, tá? Não é industrializado, não. Isso aí são voluntários que no dia de sexta-feira para sábado fizeram esses bolos, tá ok? Aqueles que puderem auxiliar, a gente agradece para a gente poder manter as nossas atividades. E agora a gente vai começar a nossa parte espiritual. Hoje, quem vai fazer a palestra para a gente é a Márcia Aguiar, onde que ela vai falar para a gente do capítulo 19, a fé que transporta a montanha, aí o item, o poder da fé. E para a gente sintonizar, eu vou fazer a leitura do Evangelho, que ela separou para que a gente possa conversar. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, e somente no seu sentido moral, que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer,
porque não crê na possibilidade da vitória. Mensagem do livro Pensador. O que realmente importa é ter fé. Não digo apenas fé em religião, mas fé nas coisas, fé em si mesmo. Saber que algo é possível, mesmo não sendo possível se ver. Uma espécie de confiança em si mesmo. Então agora, vamos fechando nossos olhos, vamos entrando em sintonia com todo esse ambiente que foi preparado para essa palestra da manhã, que a equipe espiritual já preparou, já higienizou toda a casa. E vamos vibrar, vamos orar para que a Márcia possa transmitir tudo aquilo que a gente precisa para a gente poder seguir o nosso caminho evolutivo. Um bom domingo a todos. Bom dia a todos, aos presentes, ao pessoal que está nas redes sociais. É um item, né, do Evangelho, o poder da fé. Como está a nossa fé, né? E Emmanuel, na obra do Consolador, ele diz assim: poder-se-á definir o que é ter fé? E ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina na personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humanidade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se ao escravo à vontade do Senhor. Eu colocaria o poder da fé, como nós estamos falando no mês de maio, mês das mães, eu vejo a mãe, o sublime, né, dessa verdade da fé, porque quando ela se torna mãe, seja o que a gente já falou nos outros domingos, seja numa gestação, ou seja, que ali adotou, ela cria um sentimento que quando a criança precisa de ajuda, ou a criança precisa, ela acredita que ela tem que educar aquela criança, existe um sentimento muito forte. E a gente sabe que a fé, ela não é só para que a gente fale, a doença. Meu filho está doente, meu marido está doente, minha esposa está doente, minha mãe está... Não. A fé, ela vem para ajudar em todos os sentidos. A gente precisa criar, né? A gente precisa ter e acreditar que a gente acredita numa coisa maior. Se eu não colocar os meus obstáculos, né? Sendo eles maiores do que aquilo que eu acredito que eu tenho potencial comigo, então se eu não acreditar em mim, se eu não acreditar que eu posso ultrapassar essas dificuldades que passam no meu caminho, que é o meu crescimento, então aí fica difícil. A mãe, ela não tem essa dúvida. A mãe, ela tem a certeza de que ela pode ter dúvidas, que é um ser humano, todos nós temos dúvida. Mas a mãe, ela tem um sentimento assim, que ela fala, é um poder, eu escuto de muitas mães, independente do que eu falo,
de gestação ou não. Para mim, a mãe e pai é aquele que cria, não precisa gerar, mas é aquele que cria, aquele que está ali no dia a dia. Mas, enfim, eu acredito que o poder da fé, você precisa trabalhar dentro de si. Emmanuel, no Evangelho, também ele diz no item, o que é fé? Ali, Emmanuel deu no Consolador, mas Allan Kardec fala no Evangelho. Estende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Fé, portanto, é ação, é confiança operando. E é verdade, porque quando a gente tem um obstáculo, a gente pensa a primeira coisa dizendo, eu não vou conseguir. E quando vem alguém e fala para você, sim, você vai conseguir, você tem força, você vai trabalhar isso, seja na parte, né, de saúde, que geralmente são formas, né, de que vem para balançar. Eu sou uma pessoa que a doença, né, a parte genética minha eu fui muito gulosa para pedir as coisas, então, mas para mim foi aprendizado. Eu coloquei que e aconteceu isso mesmo, porque eu também tive uma mãe que a minha mãe ela tinha uma fé muito, eu falo muito forte, né? Mas ela criou dentro dela, porque houve muitos obstáculos, né, na vida dela, tanto de solteira como de casada, teve os filhos com sacrifício, então ela teve que criar, ela teve que acreditar que ela conseguiria passar por todos os obstáculos que estavam chegando à frente dela. E ela conseguiu, com louvor. Ela foi uma pessoa extremamente determinada, ela foi uma pessoa extremamente disciplinada, e ela fez isso com a gente também. É que, meu irmão, aqui a gente não é 100% não. Ela era 100%, isso eu boto a mão no fogo em relação à minha mãe. Mas ela passou isso para a gente, de a gente ser disciplinada, a gente acreditar que a gente poderia passar por aquilo e ter o aprendizado. E isso nada mais é do que a gente acreditar na gente, a gente ter fé no Criador, nos bons espíritos, no seu anjo da guarda, que eles vão te ajudar, porque a gente nunca caminha sozinho, a gente tem pessoas do nosso lado, né? Temos pai, temos mãe, quando isso tem, né? Que eu falo presente ou que desencarnou, temos irmãos, temos tios, temos avós, quem já né? Tem crianças, porque a criança também dá coragem. A criança, ela dá essa força para a mãe e pai. Mas como é mês de maio, a gente tem que fortalecer a mãe, né? Porque a mãe cria, ela vem com uma energia que você fala assim, meu Deus, né? Como que eu vou criar essa coisinha pequenininha que chegou nas minhas mãos? Mas acreditem, existe essa energia, existe esse poder e ela vai buscar. Não vou dizer que o pai não tenha. Tem sim, mas como é mês da mãe, a gente enaltece a mãe. E aí o Evangelho ainda continua, né? Que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Essas grandes coisas nada mais é que os nossos desafios que chegam. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutro sentido, estende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir o objetivo. Então, se a gente tem o objetivo de que a gente vai conseguir passar por aquela situação
e a gente vai sair mais fortalecido, a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir. E fazer, porque nada mais é, Allan Kardec fala, fé, portanto, é ação, é confiança operando. Ela dá uma espécie de lucidez, que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-lo, de modo que quem a possui caminha por fim dizer, com total segurança. É o que eu falo, a mãe, ela tem essa confiança. Eu acho que quando ela vai criando aqueles 9 meses, apesar que eu falo, gente, não é só o que gesta, né? Mas às vezes a criança chega nas mãos da mãe e existe um impacto. Então a gente nunca sabe aquilo que a gente planejou para a gente vir para cá. Então, às vezes, você não gesta, mas vem por se você tiver que ser mãe, você vem por outras formas e você vai educar esse ser que cai na sua mãozinha na responsabilidade. E eu tinha uma amiga que ela fazia aqui o Principiante Espírita comigo, e ela tinha tido uma gestação e com, acho que uns 3 meses, 4 meses, o bebê dela morreu. E acho que asfixiou. Mas é aquele negócio, né? Na hora de falar, um acidente. Mas no plano espiritual, tudo, né? Tem a sua finalidade. E depois de um tempo, ela engravidou de novo. E ela estava com a gente aqui, ela já estava como principiante, né? A gente estava no primeiro ano. Ela já estava de uns 3, 4 meses, estava chegando no final do ano, já estava começando já a ter os sintomas, né, para ter o bebezinho. Ela começou a passar mal, e a gente não entendia, né? Eu falava, mas filha, o que está acontecendo? Que desespero é esse que você tem? E ela tinha medo de gestar de novo, ter a criança e passar por aquele processo de que ela teve na gestação anterior, de perder o bebê. E eu falei, não vai acontecer isso não, nós temos que acreditar, vamos trabalhar isso. Eu e uma outra amiga, a gente se juntou com ela e fizemos ela acreditar que ela não ia passar. Graças a Deus não passou. Hoje a menina dela mais velha, ela tem um casal, mas a menina deve estar com 20 anos, se eu não me engano. E ela passou por aquele período, né? Porque ela estava com medo. É natural você ter aquele receio. Eu acho que todas as mães têm esse receio. Meu bebê, né? Ele está respirando, bota o dedinho lá para ver se está no... né? Para ver se está respirando, vai lá dar uma sacudidinha. Filhinho, você está acordado? Às vezes põe, né, uma cadeira lá para ficar, né, ali olhando e dar risada, porque foi verdade, né? Mas o que acontece? É aquele medo, a insegurança, porque é um ser inofensivo ali que você precisa cuidar, você tem responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, existe uma energia, uma força, que se essa criança tiver qualquer coisa, a mãe vira um leão, né? Uma leoa, desculpa, vira uma leoa, ela vai lá, ela vai... ela vai buscar meios para ajudar a criança a passar por aquilo. Se a criança está com dificuldade na escola, está com dificuldade em relacionamento, a criança ela vai buscar, a mãe ela tem. Deixando bem claro, os pais também são presentes, mas como é o mês da mãe, a gente tem que focar isso. E eu acredito que o poder da fé, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. No capítulo 19, né, a fé transforma a montanha, Allan Kardec também fala a fé e humildade. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe venham em auxílio. Isso a gente nunca pode deixar mesmo, né? A gente pode, a mãe pode acreditar que possa mover mundos e fundos, mas a gente tem que ter
essa conexão com um plano maior, porque a gente precisa de ajuda. Como a gente precisa de ajuda do ser humano aqui encarnado, mas do plano espiritual a gente também precisa, porque é um conjunto, a gente precisa estar conectado, porque essa energia, essa força, nós somos preparados para isso, nessa dificuldade que a gente tem. A fé é o que mantém o ser humano firme, mesmo nas circunstâncias mais negativas. É acreditar que melhores dias virão, mesmo quando a vida não apresenta motivos para sorrir. Ter fé é andar confiante, mesmo na escuridão. É ser grato pelas coisas boas antes de recebê-las. É ver o abismo e dar um passo em frente, confiando que você não irá cair. Viver com fé pode ser um impacto essencial na sua vida, sendo um abrigo forte nos piores dias de tribulação. Eu acredito nisso, sim, porque a fé que mantém o ser humano firme, mesmo nas circunstâncias mais negativas. A gente não tem, a nossa vida não é um mar de rosas, né? A gente não veio aqui para passear. A gente tem uma finalidade, a gente tem que crescer, a gente tem que aprender. E o aprendizado, ele nunca é assim, tão bonitinho, tudo certinho. Ele tem as dificuldades, essas dificuldades é para a gente trabalhar a nossa humildade, trabalhar a nosso orgulho. Então, quando vem as dificuldades, às vezes você fala, mas eu não fiz nada para prejudicar alguém, ou um ato meu de pensamento, de palavra, né? Mas isso não precisa você também, mas é porque está no nosso processo reencarnatório de a gente ver que dificuldades vão acontecer e a gente tem que aprender com mínimas coisas. Às vezes, uma torce que você leva na rua, você tem que falar assim, pelo menos é muito difícil acontecer isso comigo, mas se for uma coisa frequente, eu tenho que pensar, eu tenho que tomar cuidado e prestar atenção. E a mesma coisa, às vezes, não dá certo um objetivo que a gente quer, né? E é o que está falando aqui. A gente não pode desistir na primeira, porque, às vezes, naquele momento, não é aquele momento para a gente conseguir o objetivo que a gente precisa. Mas sim, ele tem que ser trabalhado. E esse trabalho é um trabalho constante. Esse trabalho é um trabalho que você tem que fazer todo dia. Então, é a mesma coisa. Tropecei 2, 3 vezes. O que eu estou deixando de observar? O chão, o buraco. Eu estou com fraqueza nas pernas, eu estou com algum problema. Preciso ver fisicamente, preciso ver se eu estou, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. Enfim, eu acredito que a fé é um trabalho constante da gente. E, querendo ou não, se a gente não ter fé, acreditar que Deus pode nos fortalecer e nos colocar nós no caminho certo, e que a gente pode fazer o melhor para aqueles, ou para nós que estamos passando, que temos que ter o aprendizado, tudo é questão assim, vamos ver como que eu estou trabalhando isso. E que vocês tenham um domingo maravilhoso e que possam trabalhar dentro de vocês a fé que o Evangelho tanto fala para a gente. Bom domingo a todos e obrigada. Bom, agora
a gente se preparar para exercitar aquilo que ela acabou de falar. Se nós acreditamos, se nós realmente acreditamos no que nós professamos enquanto espíritas, praticantes mais ou menos, agora é hora de praticar. Vamos fechar os olhos. Não tenha dúvida que o seu anjo de guarda, seu mentor, sei lá o nome que você dá para ele está aí conectado com você. Se ele não está, é porque um pouco do que ela falou está faltando em você. Acreditar nesta relação com o seu mentor, com o seu anjo de guarda. O poder da fé começa aí. Acreditar nessa relação que foi criada desde o berço, desde a programação que você veio. E nós precisamos acreditar e principalmente exercitar. E aqui temos um momento para isso. De olhos fechados, eleve o seu pensamento. Não precisa parar em Jesus, não porque eu sou contra, porque ele está um pouco mais alto. E talvez a força do meu pensamento, ainda frágil, não chegue até lá. Mas com certeza, até o teu anjo da guarda ela chega. Então exercite essa conversa com ele e fale assim para ele, mais ou menos: meu amigo, meu fiador nessa encarnação, aquele que está comigo o tempo todo, faça-me perceber as minhas fragilidades e como sair delas. Como não me colocar numa posição de sempre pedir e pouco doar e pouco fazer. É sabido, os espíritas isso abraçam, que Jesus não voltará mais aqui para nos ensinar mais nada. Ele já deixou tudo que tinha que deixar como legado. E nós somos esse legado. Nós somos aquele que deve ser o sal da terra. Mas para isso, temos que mudar. Para isso, temos que nos reinventar. E esta conversa com o seu anjo de guarda é primordial para isso. Converse com ele e entenda aonde você tem que chegar, de que forma ali chegar e principalmente como agir, porque nada será entregue no seu colo de graça. O poder da fé, como ela mesmo disse, e aqui é ratificado pelo plano que aqui está, não virá com pedidos elevados ao céu sem uma ação complementar de nossa parte. Então elevemos sim, nesse momento de vibração, um pedido ao plano espiritual, pelos nossos familiares, pela água que está em casa, aquela que talvez você tenha esquecido de deixar em cima da mesa. Note que eu quero ajuda e muitas vezes eu esqueço o mínimo, que é deixar minha garrafinha disponível no lugar onde o seu mentor, onde os espíritos amigos vão lá depositar a energia. O trabalho entre os dois planos é duplo. Eles não conseguem atuar no meio físico. E preciso das nossas mãos, das nossas vozes, das nossas pernas, para produzir algo material. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, ao nosso anjo guardião, e bater um papo sincero com ele, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente,
para sermos mais produtivos dentro do meio em que estamos inseridos. A melhora que tanto nós rogamos todo dia nas nossas preces passa pela nossa postura melhorada também. Não há mágica, não há milagre que não seja a junção de duas partes. Parte essa que está aqui presente, encarnada, e parte essa que está aqui presente, desencarnada. Trabalhando efetivamente, porém, não nos deixando perceber com clareza esse trabalho, porque não quer ferir a nossa capacidade de realmente produzir. Quer deixar o mérito para nós. O cúmulo e o ponto máximo da humildade da parte deles. E por isso tudo agradecemos, Pai, pela palestra de hoje, pela reflexão que nos convida a fazer e a mudar as nossas posturas em torno do meio em que vivemos. E que possamos ir para casa, Pai, refletindo, reflexionando, para que possamos fazer melhor. Não porque fazemos pior, mas porque sabemos que podemos fazer melhor do que fazemos. Muito obrigado, mestre. Deixo aqui um abraço a todos e que possamos ir em paz para nossas casas, porque o plano espiritual, independente de qualquer pedido, já trabalhou no seu corpo físico, já trabalhou nas suas mentes, já trabalhou nos seus lares. A presença do plano físico, levantando as mãos, não é condição sine qua non para que o passe tenha ocorrido. Tenham fé que o plano espiritual já sim atuou. 2, 3 que aqui estão ajudam, sem dúvida, mas não é preponderante, não é obrigatório. Saiam convictos de que o trabalho ocorreu. Bem-vindo a todos e que Jesus nos abençoe. Agora a gente vai pedir apenas para que a gente saia de forma ordenada, orientando, as primeiras filas. Vai ter uma pessoa ali naquela porta, orientando a saída ordenada, e tem uma aqui que vai sair fila por fila. Eu pediria para vocês que seguissem a orientação. Elaine, por favor. O pessoal que está em tratamento, fiquem no local, tá bom? Bom domingo a todos, gente. Tchau, gente. Que Jesus nos abençoe.